Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um motivo de muita alegria eu estar aqui com os irmãos nessa noite, a convite do pastor Isaac. Fui muito bem recebido pelo meu conterrâneo aqui, André. Ele é lá de Cachoeiro também, no Espírito Santo, onde eu pude estar batendo um papo com ele. E como Isaac disse, já faz 3 anos, né? Esse é o 3º ano que eu estou em Recife, no seminário. Minha esposa, Tamila, mora lá no seminário comigo. Meus 2 filhos, João Lucas, de 5 anos, e Benjamin, de 3 anos. E eu sou muito grato a Deus por estar aqui, podendo compartilhar um pouco desse estudo, né, com os irmãos. E que Deus possa nos abençoar, que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, para que a gente possa compreender melhor a palavra e que eu possa transmitir esse estudo também da melhor maneira possível. Daqui a pouco nós vamos ter ali a projeção de alguns textos, mas se alguém quiser, tiver o breve catecismo em mãos, né? Vocês podem estar abrindo lá na pergunta 1. E nós vamos estar projetando aqui as perguntas e as respostas do breve catecismo, desse documento reformado. Ali temos algumas referências bíblicas também sobre esse documento, sobre o que nós vamos tratar. Mas se também não for possível, não tem problema não, irmãos. Eu vou estar lendo aqui as perguntas e as respostas aqui. Tá bom? Tá ali então. Meus irmãos, acredito que vocês já tiveram uma aula introdutória sobre o breve catecismo com o reverendo Daniel Carneiro. Ele é até meu professor de teologia sistemática lá no seminário. Ou seja, a história desse documento, desse catecismo, é uma história riquíssima. Faz parte da nossa tradição reformada. E como os irmãos já devem saber, tudo começou na Inglaterra, em Londres, nos anos de 1643 até 1649. Eles se reuniram em assembleia numa igreja chamada Abadia de Westminster, para poder produzir esses documentos doutrinários que nós conhecemos hoje, que são documentos fundamentais da nossa fé. Então, durante esse tempo, foram produzidos 5 documentos, entre eles um saltério. Eles pegaram o livro de Salmos e fizeram um livro, transformaram esses salmos em cânticos, para que a igreja pudesse cantar os salmos na igreja. Esse é um saltério, foi produzido nessa reunião. E dentro desses 5 documentos, 3 documentos, meus irmãos, fazem parte, foram adotados pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Quais são eles? A Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster. Documentos que foram produzidos minuciosamente durante 1163 sessões. Não foi uma simples reunião que produziu esse documento. Eles se encontravam e labutavam no trabalho desses documentos por aproximadamente 121 teólogos, estudiosos da Bíblia na época, e 30 membros do parlamento, já que a igreja naquela época ela era uma igreja estatal, vamos dizer assim, ela pertencia ao governo. O breve catecismo de Westminster foi organizada de uma forma de breves perguntas e respostas, para
para o melhor ensino doutrinário, didático e também para a memorização das crianças na igreja e nos lares acerca de verdades centrais da fé, conforme a Escritura Sagrada. E até os dias de hoje, meus irmãos, esse breve catecismo tem sido usado não somente para as crianças. Por exemplo, lá no meu lar eu utilizo ele. O catecismo também de Heidelberg, mas é um texto tão rico, tão maravilhoso, que qualquer pessoa ela é muito edificada com o seu conteúdo, né? E esse catecismo é usado por praticamente todas as igrejas reformadas do mundo. Mas então nós chegamos aqui na nossa primeira pergunta. O senhor pode passar? Antes de entrarmos aqui na primeira pergunta, eu queria expor essa citação de Thomas Boston, um teólogo, escritor, diz assim: conhecimento é um fundamento necessário da fé e santidade, e onde a ignorância reina na mente, há confusão no coração e na vida. Thomas Boston deve ter se apropriado daquele texto onde diz: o meu povo erra, e ele erra por falta de conhecimento. Então, a Igreja de Cristo, ela precisa, meus irmãos, fazer o que nós estamos fazendo aqui, nos reunirmos para estudar as Escrituras, estudar a doutrina, porque como ele diz ali, o conhecimento ele nos leva à fé verdadeira. E a partir do momento que nós estudamos mais a palavra de Deus, o Espírito Santo ele vai santificando o nosso coração. E infelizmente, uma mente ignorante, uma mente que não busca conhecimento, obscura, ela gera confusão em toda a vida. Pode passar, meu irmão. Então nós vamos ali para a primeira pergunta, uma das perguntas mais fundamentais, lembrando que todas essas perguntas elas foram colocadas no catecismo de forma proposital, como se fossem sessões, como se tivesse uma organização sistemática de pensamento. E a primeira pergunta diz assim: qual é o fim principal do homem? Como está escrito ali. E eu faço aqui, obrigado, meu irmão. E eu faço aqui a apropriação dessa pergunta e digo: qual é o objetivo, o principal objetivo, a razão maior de Deus em ter feito o homem, a humanidade? É isso que eles estão perguntando. E a resposta do catecismo diz assim: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Em algumas versões, gozá-lo, ser satisfeito nele para sempre. Ali tem as referências, né? Se você abrir o catecismo e abrir a Bíblia em casa com as referências, você pode fazer um estudo maravilhoso. E meus irmãos, eu vou fazer pequenos comentários disso que nós estamos tratando. E aqui eu percebi durante esses dias, estudando, que Deus ele não faz nada por um acaso, né? O Senhor ele fez todas as coisas segundo o propósito da sua soberana vontade. Tudo que ele fez foi por causa da vontade dele. E tudo que ele fez tem um propósito muito bem definido, muito bem realizado por ele. Ele e sua própria glória é a principal razão da sua existência. Como diz em Atos 2,7, diz assim: ele é o Deus da glória. E como escreveu o profeta Isaías: a minha glória eu não dou a outrem. Isaías 48:11.
Mas por que eu estou dizendo glória? Nas igrejas pentecostais, os irmãos glorificam a Deus durante o culto, né? Eles gritam glórias a Deus. No meio reformado, nós falamos muito da glória desse Deus majestoso, desse Deus maravilhoso. E glória é a palavra utilizada para dar nome ao que há de mais excelente em Deus, a sua santidade, dignidade e valor infinito. Por isso Deus é glorioso. O louvor da glória de Deus é o objetivo de todas as coisas, inclusive a razão de ter criado céus, terra e todos os seres humanos. A humanidade, meus irmãos, ela foi formada à imagem e semelhança de Deus, como nós vemos lá em Gênesis 1, 27, para tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome, como diz em 1 Crônicas 16, 29. O homem não foi feito por um acaso, mas para um propósito, glorificar a Deus, e ele foi feito perfeito. Nós sabemos o que aconteceu, a queda, mas independente dessa queda, todos os homens foram feitos para glorificar o Criador e ser plenamente satisfeito nele, como diz a resposta do catecismo. E por incrível que pareça, meus irmãos, até o inferno e os réprobos, que são aqueles que foram reprovados por Deus, foram feitos também para a sua glória e louvor da sua justiça, da sua santidade. Como diz um provérbio de Salomão, o Senhor, ele fez todas as coisas para determinado fins, e até os perversos para o dia da calamidade. Eu quero dizer com isso que a queda não ofuscou a glória de Deus. E todas as coisas Deus ele fez segundo o propósito da sua vontade, porque ele é soberano e porque ele é glorioso. E glorificar a Deus, meus irmãos, é crer unicamente no seu Filho, Jesus Cristo, que é o resplendor da glória do Pai e a expressão exata do seu ser, como diz Hebreus 1, versículo 3, parte A. Se nós, meus irmãos, nos arrependemos dos nossos pecados e depositarmos a nossa fé no nosso Salvador Jesus, estamos glorificando a Deus. Glorificar também é apreciá-lo por tudo aquilo que ele é, adorá-lo e colocá-lo no centro da nossa existência e no lugar mais alto dos nossos pensamentos. Existem pessoas que dizem com os lábios que amam a Deus, que adoram a Deus, mas esse Deus não está entronizado nos seus corações. Mas quando nós glorificamos a Deus, nós esquecemos de nós e vivemos para Deus. Nós pensamos em Deus, nós andamos com Deus, nós vivemos com Deus a todo o momento. Como escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, como diz em 1 Coríntios 10, 31. Paulo aqui usa expressões simples do dia a dia: comer, beber, necessidades naturais, acordar, dormir. O que Paulo está dizendo, que a motivação da sua vida, que tudo aquilo que você fizer durante todo o seu dia, das coisas mais simples até as coisas mais complexas, você deve fazer para glorificar o Deus da sua vida, o Deus que te salvou. Glorificar é adorá-lo com uma vida santa, separada para Deus. É ter afeição por Ele, amando acima de todas as coisas. Como diz o texto, de todo o teu coração, entendimento, mente, a tua alma e toda a tua força. Deuteronômio 5, 6. É nos sujeitar a Ele, sermos obedientes ao Senhor e nos dedicar a Deus
nos apresentando para o serviço. Quando nós servimos a Deus, como estamos fazendo aqui, culto é serviço. E quando lá fora nós testemunhamos, nós pregamos, nós falamos desse Rei da Glória, nós estamos glorificando a esse Deus. E quando a alma faz isso, meus irmãos, a nossa alma se alegra nele. O homem glorifica a Deus quando é satisfeito e se alegra nele. Eu escrevi uma frase bem parecida com aquela de John Piper, né? Mas foi por causa do catecismo. Se você observar, a resposta está escrito assim: o fim principal do homem é glorificar a Deus. Isso nos leva a pensar que quando nós glorificamos a Deus, vem a consequência, a nossa alma se alegra nele. Meus irmãos, alguém tem alguma pergunta sobre essa primeira parte? Se alguém quiser participar, pode levantar a mão, contribuir, tá bom? Fiquem à vontade. Você pode passar para a segunda pergunta, meu irmão? A segunda pergunta está escrito assim: que regra Deus nos deu para nos orientar na maneira de o glorificar e nele nos deleitarmos? Ou seja, qual é a regra? Ou seja, como podemos saber, como podemos conhecer e encontrar obediência, com obediência aquilo que glorifica a Deus e satisfaz a nossa vida? Como isso é possível? A resposta: a palavra de Deus que se acha nas Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento. É a única regra para nos orientar na maneira de glorificá-lo e nele nos deleitarmos. Então essa é a resposta. A palavra de Deus é a nossa regra, irmãos. O Senhor, Ele, acredito que muitos aqui já ouviram isso, se revelou basicamente de duas maneiras. Primeiro, através da revelação natural. E segundo, através de uma revelação que nós chamamos de revelação especial. A revelação natural consiste naquilo que vemos de Deus, das obras da criação, como diz o salmista: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da criação. Salmo 19:1. Essa revelação, meus irmãos, por mais maravilhosa que seja, ela é capaz de nos tornar indesculpáveis diante de Deus. Ou seja, ela é incapaz de nos salvar. Ela nos mostra que somos indesculpáveis, mas ela é incapaz de nos salvar, de nos levar ao conhecimento salvífico. Contudo, a revelação especial é a inspirada e poderosa palavra escrita de Deus por mãos humanas, providenciada e preservada nisso que nós temos aqui nas nossas mãos, chamadas de Escrituras Sagradas, em ambos os testamentos, o Antigo e o Novo. Poderosa para nos salvar, porque nela contém o santo Evangelho de Jesus Cristo. Ela nos salva e nos orienta em tudo para a glória do Pai, nos satisfazendo nele, pois toda a Escritura ela é inspirada, ela é soprada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. Só esse versículo já dá um sermão. Mas é isso que nós procuramos na Escritura, e é isso que ela nos oferece. Palavra de Deus, repreensão quando precisamos, correção quando precisamos, educação na justiça, a fim de que nós sejamos cada dia mais perfeitos na presença do Senhor e habilitados para
a obra na qual Deus chamou cada um que está aqui. Todo o conselho de Deus está nas Escrituras, para a nossa alegria e deleite eterno, porque nós nos maravilhamos com as palavras do nosso Pai, como disse bem o salmista. Esses 2 versículos é maravilhoso. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, o seu deleite, ele busca estar na lei do Senhor, e ele medita nessa lei, nessa escritura, nessa palavra, não por um momento, não uma vez por semana, mas de dia e de noite. Olha que coisa maravilhosa. É por isso, meus irmãos, que nós não devemos apenas ler a palavra de Deus, mas meditar nessa palavra de Deus, mastigar a palavra de Deus. Quando eu estava estudando isso, o comentarista ele usou um exemplo de um boi que está mastigando capim. Ele fica ruminando o capim, né? O dia todo comendo aquele capim, saboreando. E ele também deu um exemplo de uma pessoa que ama chocolate. Quando coloca um chocolate importado na boca, ela não simplesmente engole, ela fica saboreando aquele chocolate. E é isso que nós devemos fazer com a palavra de Deus. Separar um local, um ambiente arejado, confortável, ler, meditar, estudar e passar o dia ruminando essa palavra, saboreando essa palavra. O catecismo aqui não está fazendo um tratado científico ou teológico para expor de maneira apologética defesa da fé que Deus existe. Ele já cita que Deus existe e que as Escrituras nos revelam e ensinam sobre esse Deus trino. Além disso, ela aclara, ela dá luz, lança luz na mente obscura e direciona essa mente à vida. Como escreveu o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Salmos 119, 105. Nela contém aquilo que nos dá esperança. Em quem e no que nós devemos crer: Jesus, o Filho de Deus, o Evangelho, sua vida e obra redentora, salvadora. Nos convida a examiná-la a fim de que encontremos pela iluminação do Espírito Santo tudo aquilo que nos é suficiente. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada, ela é suficiente para o homem. Como o próprio Senhor Jesus declarou: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, nós conhecemos a vida e obra de Cristo através da palavra de Deus, e é por meio dela que encontramos a palavra de salvação e tudo que Deus requer de nós para compreendermos a sua graça e andarmos retos diante de Deus. A palavra de Deus, ela contém toda a lei, todo o conselho de Deus e a palavra também de graça para a nossa salvação. Vamos para a pergunta 4. Essa pergunta 4, ela é uma pergunta que nós conhecemos na teologia como uma pergunta ontológica, que trata sobre o ser de Deus. Ou seja, a pergunta está escrita assim: o que é, ou melhor, o que Deus é? Ou seja, o que Ele é, o que consiste a sua natureza? E a resposta: Deus é Espírito
infinito, eterno e imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas antigamente eu ficava memorizando essa resposta para quando uma pessoa me parasse na rua e perguntasse quem é Deus, eu poderia citar essas excelências para essa pessoa de forma clara. O catecismo, ele nos auxilia no trabalho da evangelização, da apologética e mostrar para todos aquilo, como por exemplo a pergunta 4, o que Deus é. Não há Deus, diz o insensato em seu coração, na parte A do primeiro verso do Salmo 53. E observe, a consequência desse tolo e ignorante coração segue na sequência do verso: corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Contrariamente ao que diz o insensato, o catecismo afirma que há Deus, meus irmãos, e detalha aspectos da sua natureza na Escritura. Nisso que nós temos aqui, a palavra de Deus. E ele inicia, Deus, ele é espírito, ou seja, uma substância imaterial, uma essência sem misturas. Deus, ele é um espírito invisível e puríssimo. Mesmo revelando-se na pessoa do Filho, tornando-se verdadeiramente homem, Deus jamais deixou de ser verdadeiramente Deus, puríssimo, sem pecado. Deus também é infinito. Não há limites para as suas perfeições. A mente humana é incapaz de compreender quanto Deus é perfeito, como diz o salmista: grande é o nosso Senhor, forte em poder, não há limites para o seu entendimento. Salmos 147, 5. Isso significa que ele é onipotente, ou seja, ele pode todas as coisas, ele é ilimitado, nada inibe a sua infinidade, e onisciente, tem todo o entendimento, meus irmãos. Deus, ele é eterno, o Deus infindável, como está escrito no Salmo 90, verso 2. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus não tem começo e nem fim. Ele não foi ou será. As Escrituras testemunham que ele simplesmente é. Deus, ele é, meus irmãos. Deus, ele não é limitado pelo tempo. Deus, ele não é preso àquilo que nós somos, passado, presente e futuro. Deus, ele simplesmente é. Deus, ele também é imutável em seu ser, em sua natureza, em seu decreto. Deus, ele jamais vai mudar. Deus, ele não muda. A palavra de Deus, ela vai se cumprir. Aquilo que ele decreta é o que vai acontecer. Deus, ele não volta atrás em nada. E a Escritura diz: ele não é filho do homem para que minta, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Muito obrigado, meu irmão. Isso aqui foi de improviso, fugiu a palavra. Deus, ele é sabedoria, sábio em sentido perfeito, universal, perpétuo, incompreensível, infalível. É o que significa a sabedoria de Deus. Deus é poder, ou seja, o Hulk é um micróbio, ele é uma bactéria perto de Deus. Nós temos as crianças aqui, que coisa maravilhosa. Deus, ele é poder, meus irmãos. Deus, ele é o mais forte, uma força que prevalece, nada consegue alcançá-lo. Ele é chamado El Shaddai, Todo-Poderoso, em Gênesis 17, versículo 1.
Deus é santidade. Chamado santo e tremendo é o seu nome. Salmo 111, versículo 9. Chamado o santo. Jó 6:10. Seu poder faz dele poderoso, sua santidade faz dele glorioso. Mas Deus também é justiça, Ele habita na justiça, como diz o texto. Justiça e direito são o fundamento do seu trono. A justiça de Deus é o fundamento da própria essência de Deus. Salmos 89:14. Deus é bondade, é essencialmente a própria bondade, como diz o salmista. Tu és bom e fazes o bem. Salmo 119:68. Deus é verdade, verdadeiro em seu ser, sem erro, sem engano. Toda verdade está nele e vem dele. São excelências, atributos daquilo que Deus é. Todas essas excelências nos levam a entender quão excepcional e distinto de Deus, de nós, Deus é. E essa compreensão nos leva a crer e leva o crente, a todos nós, a um único caminho: reconhecer as nossas imperfeições e nos prostrar diante dele em adoração, dia a dia, adorando, pedindo a Deus para que nos ajude a adorá-lo a cada dia mais, a glorificá-lo a cada dia mais com a nossa vida. Pergunta 5, por favor. Há mais de um Deus? Está escrito ali. Ou seja, existem outros deuses? Já que a Escritura fala sobre deuses, falsos deuses, outros. Há mais de um Deus? E a resposta: não. Há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. As Escrituras revelam a existência de um Deus único, como está escrito em Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só existe um Deus, meus irmãos. Há somente um ser infinito, há somente um Deus. Não poderia existir, observe, dois infinitos, como escreveu o profeta Jeremias. Diz o Senhor, porventura, não encho eu os céus e a terra? Jeremias 23:24. Há somente, meus irmãos, uma causa primeira. O Senhor que tem existência em si mesmo, na qual tudo e todos dependem. Ele é o único vivo e verdadeiro Deus, como diz o texto. Por isso, hoje, saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu, embaixo na terra, nenhum outro há. Não existe outro Deus. Deuteronômio 4:39. O Deus justo e salvador, como escreveu o profeta Isaías. Deus justo e salvador, não há além de mim. Isaías 45:21. Nós podemos aprender com essas verdades que a idolatria, os ídolos, é uma ofensa gravíssima, uma blasfêmia contra Deus, porque não há. A Escritura chama os deuses criado pela imaginação humana e reproduzido pelas mãos humanas, por pedras e materiais. A Bíblia chama de ídolos, falsos deuses. Por que falsos deuses? Porque eles simplesmente não existem. O que acontecia era que o coração do homem, ele é tão idólatra que ele
produzia falsos deuses para si. Eles adoram. João Calvino diz que o coração do homem é como uma fábrica de ídolos. Se ele não adorar as coisas criadas, se ele não adorar ele mesmo, ele vai acabar reproduzindo um falso Deus para você. E o fato de não haver apenas, um Deus exclui qualquer possibilidade de outros falsos deuses, como eu acabei de falar. É por isso que o cristianismo ele é inclusivista, no sentido de aceitar os crentes arrependidos, e ao mesmo tempo exclusivista por deter a verdade de Deus, como o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios: há um só Senhor e uma só fé. E Jesus ele falou sobre isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É por isso que eu particularmente não compactuo por nenhum tipo de sincretismo religioso, por nenhum tipo de movimento ecumênico, porque nós precisamos expor essas verdades publicamente. Só há um Deus e só há um Senhor, só existe um caminho, uma verdade e a vida capaz de salvar um homem e levá-lo para a glória com o Pai, Jesus e o seu santo evangelho, o Deus das Escrituras. Para que eu possa encerrar, meus irmãos, vamos à última pergunta de número 6. E esse Deus que acabou de ser apresentado na pergunta 5, está escrito ali: quantas pessoas há na divindade? Existem pessoas em Deus? Eu conjecturei aqui a resposta: há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 3 pessoas são um Deus da mesma substância, igual em poder e glória. Olha que texto tremendo. Isso significa, meus irmãos, que nós somos um povo monoteísta. Observe, cremos, como foi exposto na resposta da pergunta 5, que há um Deus vivo e verdadeiro. Contudo, quando falamos de Deus, devemos expor toda a sua identidade completa, ou seja, afirmamos um único Deus em 3 pessoas distintas, como escreveu o apóstolo João: pois há 3 que dão testemunhos no céu: o Pai, a Palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Eu sei que a mente humana é incapaz de compreender essas verdades bíblicas, mas acima de tudo, nós não fomos chamados para compreender detalhes da natureza de Deus, mas crer no que a palavra de Deus fala. E é assim que ela nos expõe, como nós vimos aqui. Nesse texto, em 1 João 5,7, há 3 pessoas na divindade. E segundo o apóstolo Paulo, o Pai, ele é Deus, como diz o texto: bendita seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Segundo Coríntios 1:3, o Pai é chamado na Bíblia de Deus. O Filho, ele também, meus irmãos, é Deus, como está escrito: deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos,
Deus bendito para todos sempre. Amém. Romanos 9, 5. E segundo escreveu o evangelista Lucas, o Espírito Santo, ele é Deus. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentisse aos homens, observe, mas mentisse a Deus. Atos 5, versículos 3 e 4. O Espírito Santo também é Deus. Deus é um. E esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas observe, o que a doutrina da Trindade, por que essa doutrina e essa unidade distinta em três pessoas é tão importante para a nossa vida? Embora Deus seja um, as três pessoas são distintas e se relacionam intimamente umas com as outras. Deus na Trindade é chamado daquilo que nós conhecemos como unidade na diversidade, um relacionamento perfeito e harmônico, manifestando a sua diversidade para nos salvar e pelo Evangelho nos recriar. É uma unidade, recriar, uma unidade na diversidade no corpo de Cristo. Observe que obra maravilhosa que a Trindade opera em nós, da mesma maneira que o amor impera no relacionamento da Trindade. Em Cristo, Deus nos chama para fazermos parte desse amor. Deus é a base que temos de entender o que é amor e também amar, vivendo em unidade e comunhão com o próximo. A Trindade nos chama à unidade, para que o mundo saiba que Deus enviou Cristo e Cristo enviou o Espírito, que nos santifica em amor, para sermos com Ele e Ele ser um conosco. Olha que coisa maravilhosa. Deus, Ele nos elegeu na eternidade. O Filho se sacrificou naquela cruz, porque Ele quis para nos salvar. E o Espírito, Ele regenera os nossos corações, para que nós possamos participar desse amor, meus irmãos. Para que nós possamos ser um com o Senhor em unidade, para a glória de Deus e para a nossa felicidade plena.